para estes últimos dias. É um programa diferente para despertar o Espírito de Deus no tempo atual. Estamos nos dias finais deste mundo. Os acontecimentos mundiais nos mostram a aproximação de uma grande catástrofe trazida por um Deus santo, que não pode suportar o pecado. O fim de uma raça pecaminosa está próximo. As comportas dos céus se abrirão para ter fogo sobre a terra. Os cataclismos devem aumentar. Ciclones, maremotos, guerras, inundações, crimes, roubo em toda parte, terremotos, secas, fomes. O sol deve continuar a esquentar. As doenças incuráveis devem continuar aumentando. As igrejas denominacionais e tradicionais humanas devem continuar aumentando aos milhares. Os falsos profetas devem continuar aumentando. As grandes massas da humanidade devem continuar sendo enganadas até o ponto culminante da intervenção divina. Portanto, salvai-vos no meio desta raça corrompida e pecaminosa. Olá, ouvinte, nós vamos continuar falando aqui a respeito da vida em que era mantida pelos primitivos líderes da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a única igreja verdadeira que foi aprovada pelos céus, que foi formada por Cristo no ano 33, logo quando ele foi batizado no Rio Jordão, que ele começou a reunir os seus seguidores. Como é que os líderes daquela igreja, que Cristo colocou como líderes, como é que eles viviam? Nós queremos ver o grande contraste entre a vida dos primitivos líderes em comparação com os chamados líderes das igrejas atuais. Então vejam bem que os apóstolos, primeiro ponto, os apóstolos de Jesus Cristo, que foram os primeiros líderes, eles não trabalhavam para a sua igreja, não. Eles trabalhavam para Cristo, trabalhavam para levar as pessoas a serem discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, declara o seguinte, como é que eles viviam. Vejam bem o grande contraste entre a vida que aqueles primitivos servos de Deus viviam com aqueles que hoje estão numa boa custa da religião. Portanto, no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 9, o apóstolo Paulo declara: porque eu tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Eles se consideravam pessoas vis. Apesar de, por exemplo, o apóstolo Paulo ser um homem estudado, um homem que foi escolhido até para pregar para os reis, contudo, eles se consideravam como pessoas humildes para alcançar o favor divino. E continua no versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos fome, sede, e estamos nus, recebemos bofetada, não temos posada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos, sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até a presente temos chegado a ser considerados como lixo desse mundo, como escória de todos. Então note bem, se eles vivessem arrecadando dízimo e oferta do povo, é claro que eles não iam viver dessa forma.
essa era a vida em que os apóstolos levavam. Por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo trabalhava de quê? Quando ele ia fazer um trabalho missionário, será que ele fazia como muitos religiosos fazem, né? Vamos arrecadar bastante dinheiro para pagar o trabalho missionário, que vão lá não sei para onde. Quer dizer, essa obra é feita pela carne, pelo homem apenas, sem a guia do Espírito de Deus. No entanto, o trabalho que os apóstolos faziam, Paulo, por exemplo, quando ele ia dar uma mensagem distante, veja bem, a primeira coisa que ele fazia quando chegava lá era arrumar um trabalho secular para não ser pesado à igreja. Apesar que eles tinham o direito de levar consigo uma mulher crente e tinham o direito de deixar de trabalhar. Está aqui o texto que diz. Porque eles trabalhavam só para Cristo. Mas, apesar de tudo isso, eles não se valeram desse direito para não dar exemplo para que outros fizessem o que estão fazendo hoje, né? Enriquecendo a custa da religião. No capítulo 18 de Atos, versículo 1 em diante, declara o seguinte, olha, quando Paulo ia fazer um trabalho missionário ao longe, quando ele viajava, chegando lá, a primeira coisa que fazia era arrumar um trabalho, um serviço secular para trabalhar. Então veja, o capítulo 18, versículo 1 declara, depois disso partiu Paulo de Atenas, chegou a Corinto e, achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do ponto que havia muito tinha vindo da Itália, e Prisca, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todo judeu se retirasse de Roma. E ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, trabalhava com eles, pois tinha por ofício fazer tenda. Paulo, apesar de ser um homem estudado, naquelas viagens distantes que fazia, ele era obrigado a pegar esse trabalho grosseiro como carpinteiro naquele tempo. Fabricava aquelas casas improvisadas que de repente as pessoas desmanchavam e montavam em outro lugar. E Paulo trabalhava naquela carpintaria grosseira, isso para não ser pesado à igreja. Então, note bem, a continuação do versículo 4. Todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Está vendo? Paulo aproveitava o sábado para pregar o evangelho não só para o judeu, como também para o gentio, para os gregos, provando que o sábado sempre foi um dia em que o povo estava disponível para ouvir a palavra de Deus. Portanto, essa era a vida que fazia o apóstolo Paulo. Além do mais, veja no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 33, veja o que o apóstolo Paulo declara também. Deveres que ele tinha para com os pobres, além de ter que trabalhar, ainda tinha que ajudar os pobres. Veja o que ele declara. No versículo 33 do capítulo 20 de Atos, Paulo declara: de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, essas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Portanto, era assim que o apóstolo Paulo vivia, trabalhando com as suas próprias mãos. Ele vivia fazendo um trabalho árduo. Veja bem que como era que vivia o servo de Deus naquela época, os primitivos servos de Deus. Portanto, além do mais, as arrecadação que tinha na reunião bíblica ou entre as igrejas era apenas para os pobres. Veja o capítulo 15 de Romanos, versículo 26, declara a respeito das coletas que era arrecadada para os santos pobres, que hoje, felizmente, devido ao grande aumento, o grande volume de dinheiro que tem entrado nos cofres públicos, devido ao aumento da tecnologia, hoje existe uma assistência do governo, uma assistência social, em que aqueles pobres necessitados que tinha naquela época não tem hoje de forma tão alastrada como tinha, porque naquela época não existia ajuda do governo, não existia assistência social do governo. Mas o que era arrecadado na época
era as coletas para os pobres. Igual está aqui no capítulo 15 de Romanos, no versículo 26 declara: porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então veja, os ministros da igreja primitiva viviam do suor do seu rosto, do trabalho secular, e ainda tinha que arrecadar as coletas para os pobres. E essas coletas também não era na hora da reunião bíblica passar o coador, o envelope, a bandeja, essa coisa escandalosa que existe nas igrejas de hoje. Não. As reuniões eram feitas depois disso, as reuniões eram feitas em casa de família. O último tempo que existiu, Deus mandou as tropas romanas destruírem, e aí os servos de Deus do passado, a igreja primitiva, reunia em casa de família. Portanto, essas coletas não eram arrecadadas na hora da reunião, porque no local da reunião bíblica não era lugar de se recolher dinheiro de ninguém. As coletas, veja bem, no capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 1 a 4, declara que as coletas eram feitas particularmente desde o primeiro dia da semana, que é o chamado domingo hoje. As pessoas iam colocando de parte o que puderam juntar conforme a sua prosperidade, e quando o apóstolo chegasse, já tinha aquelas pessoas que tinham sido escolhidas para levar os donativos aos pobres de Jerusalém ou de um outro determinado lugar. No capítulo 15, 16 de 1 Coríntios, versículo 1 a 4, o apóstolo Paulo declara: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas da Galácia. Então, olha bem, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei a os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Se valer a pena que eu vá, irão comigo. Quer dizer, os apóstolos não ficavam carregando dinheiro para lá e para cá, ou abrindo cofre para procurar dinheiro de igreja nenhuma. Para começar, essas coletas eram mantimento. O dízimo também era mantimento. Portanto, a verdadeira igreja, a única que foi aprovada pelo céu, fundada pelo próprio Cristo Jesus, havia nela um grande contraste entre as igrejas da atualidade, que já, segundo dizem, já estão passando 60 mil. Não é de admirar que quando o mundo acabou em água, Deus destruiu toda a humanidade. Deixou apenas vivo Noé com a sua família. Agora, a maioria das pessoas também vão ser eliminadas, vão ser destruídas, porque as pessoas estão entregues, estão a mercê dos falsos líderes, entregues ao engano e à tapeação. Portanto, as coletas, a arrecadação é as coletas para os pobres. Veja aqui o capítulo 8, capítulo 9 de 2 Coríntios. Veja aqui o texto que os religiosos hoje, os líderes, os mais sagazes, seminaristas, usam para ludibriar e tapear as pessoas para colher dinheiro dos menos esclarecidos. Veja bem, capítulo 9, 2 Coríntios, veja, capítulo 9, 2 Coríntios, versículo 1, declara o seguinte: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, está vendo? A favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e vosso zelo tem estimulado a muito. Então veja bem, agora aqui, no versículo 7, há o texto que é escolhido pelos líderes religiosos para tapear as pessoas. Olha o que ele lê, e a maioria das pessoas fica aí atendendo e acreditando na colocação que eles fazem desse texto. Veja o que diz, versículo 7 do capítulo 9, 2 Coríntios. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Está vendo? Isso aqui é o texto que eles usam só para tapear as pessoas. E continua, outro texto também que eles usam. Versículo 8. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, as pessoas ficam
atenta apenas a esses dois versículos aqui do capítulo 9 de 2 Coríntios, né? Mas veja bem, o versículo 9, eles não lêem, mas veja o que diz o versículo 9, ó. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Agora a pergunta que surge é essa: esses líderes são pobres? É esses que são os pobres que tem que dar as coisas para eles ficar ricos cada vez mais? É eles? Aqui está referindo aos pobres dentre os santos que estavam em determinada cidade, que na época teria que socorrê-los. Nada de dinheiro para pastor, chamado missionário, você vai lá comprar carro, propriedade, até aviões, e viver numa boa custa do povo. Então veja bem, o versículo 10 declara: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará as vossas sementeiras e aumentará o fruto da vossa justiça. Aqui eles lêem também, só que eles engolem aqui, ó, o versículo 9. E por quê? Aqui embaixo continua, eles não leem isso também. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Portanto, esse os donativos que era arrecadado pela igreja primitiva, que arrecadava as coletas para os santos pobres. Mesmo hoje esses santos pobres, a maioria nem conhece quem são esses santos pobres. Por quê? Porque tem muitos chamados evangélicos crentes que estão vivendo, se comportando de maneira que não demonstra nunca que são servos de Deus. Mas aqui está referindo a respeito dos santos pobres. No capítulo 8, também aqui, fala aí no versículo 4 de 2 Coríntios: pedimos-nos com muitos roubos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para os santos. Está vendo? Então, a arrecadação que nós encontramos aqui era apenas para os pobres dentro dos santos. Aliás, nós temos muitas reprovações aqui na Bíblia contra aqueles que fazem comércio do povo de Deus. De acordo com o capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 3 em diante, fala contra aqueles que fizeram da igreja um meio de vida comercial, procurando ficar rico apenas do dinheiro do povo e se sobrecarregando com muitas ruínas que faz com que aqueles que apenas amam dinheiro se sobrecarreguem com muitas dores. Portanto, a vida em que levavam os primitivos cristãos, os primitivos líderes da igreja primitiva, era de trabalho árduo. Portanto, eles não viviam à custa do dinheiro da igreja, com exceção de algumas ocasiões em que alguém mandava algum donativo para ajudá-los em seu trabalho. Mas ele não andava pedindo nada para ninguém, pedia para os pobres. Ele não andava pedindo nada para ninguém, igual os líderes de hoje. Alguns não têm vergonha de pedir até 15 mil reais de oferta. Portanto, você deve tomar conhecimento dessas coisas, fazer o que Cristo diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado.